Olha só, qual que é a ideia de trazermos aqui? Como o Vianney pediu a referência, né? Vamos falar sobre como foi a captação em 24. Acho que é bom, é sempre interessante entender o que aconteceu anteriormente para tentar trazer já uma referência do primeiro trimestre 25 e pensar o ano 25 de maneira completa. E é claro, não dá para a gente sair dessa dicotomia na hora de olhar, mas tem um presencial versus um EAD que, de alguma maneira, quando a gente vai olhar esse desempenho, ele impacta ou é impactado, né, pelo semipresencial também. Então, essa busca por presencialidade na hora que a gente está olhando a captação, a hora que a gente está ouvindo o aluno, ela é importante entender esse contexto. E aí, vou trazer ali para onde o vento sopra, então, como diz o Vianney. E para a gente poder fazer essa construção dessa abordagem, acho que é legal a gente trazer qual que é a ferramenta que a gente estava avisando, comentando que seríamos ali, faríamos aqui o uso. Então, dentro dessa estrutura da Roper hoje, a gente já tem praticamente um ano e meio, mais ou menos, trabalhando com essa ferramenta, que é o Indicap. Então, nós temos hoje um conjunto de 301 IES. Então, é interessante saber de onde está vindo essas informações, tá? Essas 31 IES, se eu pensar em volume de ingressantes, do setor todo do Brasil, elas representam 46%. Estão distribuídas de maneira proporcional e adequada para uma amostra significativa em todo o território brasileiro. Se eu penso e vou trabalhar com o volume de matrícula dessas instituições, eu estou falando de 35% do volume da matrícula. Então, quando nós estamos ouvindo, pegando essas informações, essa é a minha condição de amostra. É esse o meu referencial. Então, se alguém quiser, tiver com um pouco mais de curiosidade em entender como funciona e como participar também desse processo, use o QR Code aqui, vai ter mais informações. E o que é importante a gente entender? O MEC, ele faz uma dicotomia, que a gente já vem e trazendo ali como vulnerabilidade até certo ponto, sobre uma avaliação do que é um presencial e um EAD, de uma maneira geral. Para o mercado, eu preciso fazer um recorte distinto desse contexto. Então, a gente tem, sim, na hora de trabalhar com essas 301 IES aqui, um desenho para o que é um presencial, o que é um EAD semipresencial, o que é um EAD online. Então, vamos lembrar o seguinte, nesse contexto, quando eu estou trabalhando com esses dois tipos de oferta aqui, se eu fosse fazer uma comparação com o censo, eles estão alocados dentro do EAD. Então, a minha estrutura toda de EAD, quando eu estou olhando o censo, por exemplo, ela equivale à soma do EAD semipresencial e online. Então, dentro dessa estrutura de análise que a gente vai fazer aqui, a gente vai selecionar três tipos de oferta. E são esses três tipos que eu vou acompanhar com vocês nessas avaliações de 23 para 24 até chegar em 25. Um outro ponto importante lembrar é que aqui eu não vou trazer para a gente discutir, até pelo tempo e pela condição, uma referência sobre as regiões do Brasil. Eu vou trazer um cenário macro. A gente sabe que o Brasil, de uma maneira geral, ele é muito peculiar, porque nós temos diversos mercados, diversas dinâmicas de mercado, não só pensando em regiões, mas quem é participante do Indicap, ele tem ali, por exclusividade, uma análise regional também. Então, dentro dessa condição de fazer a avaliação dos indicadores. Então, como que a gente pode entender esse contexto? Vamos pensar 25 primeiro? Como que foi o primeiro mês de 25? Então, eu Paulo, sempre vou... Oi, peraí. você é muito modesto, Diga. tá? Eu vou fazer um spoiler aqui de 30 segundos. Indicap é um traqueamento exclusivo que a Roper faz do mercado brasileiro de ensino superior, coletando dados mês a mês em tempo real. Isso Você mesmo. não precisa mais esperar um ano e meio para o MEC te dar o censo de 2023 ou de 2024, tá? Em 2025 vai ter que esperar 3 anos. Não, a Roper tem para você em tempo real, mês a mês, o comportamento do mercado com uma amostra cientificamente validada. Então, você consegue saber, muito antes de ter que esperar o censo, em tempo real, para onde vai a captação do ensino superior. E a Roper tem essa ferramenta, chama Indicap, e quem coordena o Indicap é o Paulo Plessis. Pronto, está feito o comercial, retoma de onde você estava. Então, reforçando o seu comercial, é importante dizer que a gente tem uma leitura mais próxima do que é o mercado. Então, eu estou falando, olha, de tipos de oferta que o MEC não acompanha e não ajuda. Então, eu estou falando de presencial, semipresencial e online. Então, quando a gente está numa instituição fazendo um diagnóstico mercadológico, é com esse olhar que a gente faz essa avaliação mercadológica. Então, é dentro desse contexto que a gente vai trabalhar aqui. Dentro dessa estrutura, olhar o 25 e olhar o primeiro mês, o janeiro de 25, comparado com o 24, a gente encontra nesse resultado um presencial performando 11% em relação a 24, falando de mês, tá? Um semi para 19%,
e o online em 4%. Lembra que a gente vinha com uma curva de queda do online que preocupava todo mundo lá em 24. Então, aqui eu estou falando que meu online cresceu uma estrutura de 4%. Tipo, no total, geral, o mês em relação ao janeiro de 24, a gente cresceu 9%. E se a gente fosse observar essa estrutura, é interessante entender onde é que está o maior volume do mês. O que foi mais captado? Claro, quando eu vou olhar essa estrutura, o que mais captou em volume foi aqui, olha, semipresencial e o online. 78% praticamente está aqui dentro, olha. Mas é importante entender que, ó, 22% do processo de captação veio para o presencial. Então, quando a gente pensa na volumetria, então eu tenho essa estrutura aqui, ó, dentro da oferta do EAD, e tenho esse volume de desenvolvimento aqui, ó. Quando eu vou para fevereiro, eu já tenho um comportamento, até por uma questão de cronograma também, né? Um cenário já diferente. Eu tenho uma queda de 1% no presencial, eu tenho um semi com 14%, fevereiro, 24, 25. O online, ele começa a dar sinal de queda. Eu tive um fevereiro, nós obtivemos um fevereiro mais difícil em relação ao ano anterior. Depois eu vou fazer uma compilação mês a mês do ano passado com esse ano. Então, eu estou falando, olha só, durante a estrutura do fevereiro, nós praticamente não, comparado com 24, nós não crescemos no volume de captação. E o volume da distribuição, como que ficou? 24%, olha, foi um pouco mais em relação a janeiro, 24% do presencial, 26% no SEMI e 50% no EAD. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Isso é importante dar uma olhada aqui, ó. Tá? Mesma coisa que presencial. Se a gente vai para entender o que está acontecendo dentro do março, para fazer o primeiro trimestre. Olha só, março, de novo, uma questão também do próprio cronograma, ele já acaba encolhendo um pouco, mas eu já tenho um encolhimento bem maior aqui, olha, 6%. O semi, ele também encolhe a 6%. O online cai mais ainda. Então, eu tenho um fevereiro mais difícil, março mais difícil. Olha, o março, pelo que a gente encontrou aqui, é 5% de encolhimento em relação ao março de 2025, de 24. Lembrando que o ano de 24, a gente teve um ano que superou um pouco as expectativas até certo ponto. Se a gente vai observar o março em relação ao volume captado, a gente tem para o presencial um volume de 19% distribuído, o semi 26% e o 55% para o EAD. Então, eu tenho um encolhimento de uma maneira geral para o presencial e ainda tenho uma concentração forte, obviamente, aqui dentro desse contexto geral do EAD, junto semi e online. Se a gente vai perceber o que seria esse mês de janeiro no volume total do ano, e aqui a gente faz uma métrica que é tentar fazer uma referência com o ano de 2024. Então, a gente estabelece ali um parâmetro proporcional de volume. Então, é como se pudéssemos dizer o seguinte: o mês de janeiro, ele representa, no ano de 25, como uma premissa, 17%. A captação de fevereiro, tá, somada, tá, com o janeiro aqui, o bimestre, chega a 33%. Quando eu pego o trimestre, então eu já estou pegando aqui os 3 meses, eu estou falando de um volume já captado de 45%. Então, se eu for pegar o volume do trimestre de 25, comparar com um total de 24, eu estou falando praticamente que nós esgotamos 45% do volume estimado do ano passado, pensando que, como premissa, o ano de 24 seria equivalente ao de 25. Então, o que acontece aqui? A gente chegou no primeiro trimestre e já está quase chegando nos 50%. Então, é importante lembrar desse ponto, que a gente vai voltar a falar dele depois. Mas existe uma demanda também dos próprios participantes do Indicap, que era entender como que se configuraria se a gente fizesse um recorte diferente, não mês a mês, trimestre a trimestre, mas pegássemos o intake. Então, a gente fizemos um recorte de novembro de 24 a março de 25, e dentro dessa estrutura, a gente olhou o mesmo ciclo, tá, para 24 e 25, comparando. Dentro desse desenho, o presencial, olha só, ele estabeleceu uma ampliação, ou cresceu 6%. Tivemos um semi crescendo 16% e o online estagnado. E o intake geral, o primeiro intake aqui do ano, tá? Pensando nesse formato, ele cresce 5%. Então, olha só, como a gente tinha falando, estávamos comentando de para onde o vento sopra, quando eu estou olhando até esse momento aqui, ele sopra por uma direção de aquecimento. Eu captei mais, estou falando de volume de ingressantes, mas eu tenho uma comparação com 24, de 25 para 24, um resultado positivo, ótimo, até esse contexto.
Só que quando a gente começa a refinar isso com relação à estrutura de mês, ele vai ter um pouquinho, um tom um pouquinho diferente. Mas antes disso, olha só. Então, estamos falando de intake, mas se eu fosse falar do ano, a performance do ano de 24, comparado com o 23, tá? Que é 24 com o 23, ela foi de 3%. Ah, Paulo, mas então eu estou falando de 3% crescimento de 24. E estou crescendo 5% agora no primeiro trimestre aqui, no primeiro intake aqui. Isso é bom? De novo, é um sinal bom. O que importa quando a gente começa a olhar e entender é que, apesar desse contexto positivo que eu tenho aqui, isso daqui importa olhar também, olha. Isso daqui, ó. 0, -5 aqui. Então, isso, de uma certa maneira, quando eu estou olhando no geral e vou fazer uma comparação agora, onde eu vou pegar praticamente as três recortes, vou pegar só o presencial. Para vocês terem uma ideia, o pontilhado aqui, esse pontilhado é a comparação do 24, tá, com o 23. Então, esse é o desempenho do 24 com o 23. E essa contínua é a comparação do 25 com o 24. Então, olha só, observa como que a nossa curva atual, ela está inferior à nossa curvatura de 2024 para 23. Isso já nos esboça um desenho, olha, estou chegando aqui em -6, olha, o março em -6, só presencial, oferta só presencial. Então, isso já é um sinal de que a gente tem um desafio aqui nesse contexto. É bem provável que, olha só, quando eu tinha esse gap aqui, ó, essa crista, que a gente tenha provavelmente um comportamento que fique muito mais centrado, muito mais tenso em relação ao eixo aqui do que com esses gaps altos. Então, dentro da oferta do presencial, quando a gente olha por pesquisa de preço, que a gente já teve ali uma certa elevação, aquele ponto crítico de precificação que a gente não encontrávamos em 23 e 22 ali, ele começa em 24 a estabilizar, e em 25 ele mostrou um crescimento no presencial. Então, isso já reflete um pouco, mas isso daqui já nos preocupa um pouco mais. E o que é também até certo ponto natural entender que teria que ser um pouco menor, porque o crescimento de 24 para 23 ele foi surpreendente, ele foi a mais do que a gente imaginava. Então, crescer em 25, além desse contexto de 24, parece ser mais desafiador. Eu teria que ter um desempenho muito melhor e a gente não vê uma economia ainda dando um resultado tão positivo assim. Dentro da mesma avaliação, se eu pegar a oferta do semipresencial, a gente vai encontrar o mesmo referencial. O que eu tenho pontilhado aqui é o 23, o 24 para 23. E essa minha curva aqui, olha, é a curva atual. Então, observa só como que foi o semipresencial, muito parecido, até de uma maneira geral, quando eu olho aqui, olha, em alguns momentos, com o presencial. A gente encontra muitas vezes, até por outras pesquisas, uma certa maior busca por presencialidade. Quando a gente está falando com um aluno, quando a gente está olhando no mercado, mercados mais regionais, é sempre comum encontrar essa tendência. Então, dentro desse desenho, se a gente começa a fazer essa observação e olhar agora só o online, olha como que a curva do online, de 23 para 24, já ficou um pouco mais abaixo aqui, com exceção do final aqui. Esse final aqui, ele tem uma particularidade, foi um aquecimento maior, principalmente norte e nordeste, que a gente conseguiu identificar, mas de uma maneira geral, se eu olho o online agora, olha só, eu saí de 5 de crescimento de janeiro, caio para -6 e caio para -9 agora. Então, num desenho de olhar o 25, na modalidade online, a gente vê isso mais desafiador dentro desse contexto. Obviamente que quando a gente está falando desse contexto de uma maneira geral, a gente tem ali a grande atuação dos grandes grupos. Então, é bem provável que a gente encontre o segundo semestre de uma maneira mais peculiar ainda em relação à estrutura do atendimento da EAD do online 100%. E se a gente juntar tudo isso, vamos fazer o pacotão agora, todos os tipos de oferta, pegamos todos os tipos de oferta, nessa comparação de 24 para 23, é essa curvatura que a gente tem aqui. Então, olha só, primeiro trimestre está ali aqui. Olha só, a gente encontra depois meses mais desafiadores que aconteceu aqui, agosto, aqui, e a gente só volta a dar uma melhorada no final de novo aqui. Como eu falei para vocês, aqui, olha, tem relação com o Norte e Nordeste também, que foi um desempenho melhor, a competitividade também foi um pouco maior. Então, se a gente for pensar na trajetória, pensando o 25 agora, a gente encontra um cenário mais volátil ainda, um início mais volátil ainda, e nos parece que essa curvatura ela vai começar a fazer esse movimento, vai ficar muito mais tendendo ao centro do que com grandes oscilações. Dentro dessa referência, se a gente fosse pensar, então tá, vamos observar o seguinte: o que acontece se eu pegasse, sem tentar fazer inferência para o ano, mas olhasse só
o primeiro, vamos pensar assim, o primeiro bimestre de 25 e depois o primeiro trimestre de 25, pensando presencial, pensando semi e pensando online pelo volume. O que mudou no volume de matrícula? Então, olha só, vamos pensar na tendência do volume de matrícula captado. Vamos comparar aqui os três ciclos. Vamos pensar aqui. O 23 e o 24 é ano fechado, tá? Vamos pegar o primeiro aqui, ó, bimestre, janeiro e fevereiro. Quando eu pego o ano de 23 para 24, olha só, o presencial ele estava em 16, no volume, ele foi para 17 em 24, só nos dois primeiros meses de 25 ele foi para 23. Lembrando que eu ainda tenho que, se fosse normalizar isso aqui para o ano, ele tende a cair um pouco ainda esse valor. Mas eu já estou observando aqui em 23 e 24 uma ascendência. O semi do mesmo jeito, pega 23 ano, 24 ano, olha, saiu de 22, foi para 25. Quando eu pego os dois primeiros o primeiro bimestre, os dois primeiros meses, eu estou falando de 25% concentrado do volume. Lembrando que isso tende ainda para dissolver e normalizar para ano uma oscilação. Então, isso aqui está quase que mais estabilizado. E aqui nesses dois contextos eu tenho ainda uma ampliação. Se a gente vai olhar agora só o online, 23 era 62% do volume. 24 caiu para 58% do volume. Então, lembra? Olha só. Não nos parece que era só as bets que o pessoal tanto levantava como hipótese, não. Porque, olha só, 52 são os dois primeiros meses aqui de 25. Então, isso tende também a uma oscilação se eu for normalizar para o ano. Então, eu tenho aqui, olha, uma curva com o sentido de decrescimento. Se eu vou fazer... Paulo, Oi, fala, Benê. olha, você viu aí a notícia do pessoal da Cogna, né? Para quem não raciocina, Cogna, antiga Croton, tá? Antiga Unopar somada com a Anhanguera, para facilitar aí para quem, né, não precisa acompanhar as siglas todas. Saiu um informe da Cogna agora que ela teve uma recuperação no presencial, tá? Ou seja, essa informação que foi divulgada, ela bate muito com o que você está analisando aqui. Exatamente. É como Exatamente. se a gente estivesse vivendo um momento de represencialidade na sociedade. Porque mesmo a EAD online sendo extremamente barata, a gente está vendo aí mídia de EAD online por R$ 60 mês o curso, tá? Não é aquela antiga propaganda R$ 48 que era a matrícula, R$ 50 que era a matrícula, ainda diluía depois, né, a diferença. Não, nós estamos vendo propaganda aí de R$ 100 a mensalidade real durante o curso, R$ 99, R$ 70. Mesmo com essa liquidação da mensalidade no online, a gente não está vendo isso funcionar como um atrativo. Ou seja, tem uma dinâmica nova no mercado, isso Exatamente. exige uma atenção das equipes de captação, marketing, planejamento, estratégia comercial, e exige do gestor uma inteligência diferente com os dados que o Paulo Prestes está mostrando aqui agora. Eu estou encantado não só com a estética, Paulo, que é muito visível o que você está falando, mas quanto pela sua pré-eleição também. Eu sempre te admiro. Desculpa ter te interrompido. Não, tá tranquilo, Vianney. Olha só, e eu tenho uma outra particularidade. Lembra que antes da pandemia, ali em 2018, 2019, caminhando 2018, em 2018 a gente já começava a sinalizar isso. Olha, vai existir um momento onde a EAD ela tende a uma estabilização. A gente veio com a pandemia em 2020 e deu, é claro, ali um solavanco, foi uma turbulência geral e deu uma sobrevida nesse processo e reconfigurou algumas coisas, sim. Nos parece que quando a gente olha dado do censo e olha os nossos resultados de pesquisa também, que essa pressão de pandemia, por mais que ela tenha ocorrido e durado por um período, ela foi até 2023, praticamente. O 24 ele já está um pouco mais isento disso. Então, nos parece que aquele hiato da pandemia ele se reconecta do 19 para 20, aqui com 24 agora, 25. Então, onde eu encontro, sim, um nível de busca por mais presencialidade, tanto no presencial quanto no semipresencial. É fato, quando a gente está fazendo pesquisa em instituição de ensino e tudo, e vai ouvir esse aluno aqui, ou até o aluno presencial, ou até o aluno do EAD mesmo, que a gente acaba fazendo isso, e questiona sobre essa estrutura da oferta, muitas vezes a gente encontra um desenho que o aluno que está aqui no semipresencial, ele gostaria muito de estar aqui, só que ele não tem condições de pagar todo esse montante. Ao mesmo tempo, quando eu estou ouvindo o aluno do presencial, ele fala também para a gente, ele sinaliza que talvez não precisasse todos os 5 dias ou 4 dias. Ele estaria satisfeito com 3 dias, que é uma queda também no valor que poderia ser otimizado. Então, tem uma dinâmica nova, Vene, que eu acho que a gente tem que entender, e para entender, precisa ouvir o aluno, precisa acompanhar o mercado, que é isso daqui, ó. A busca por mais presencialidade. Porque quando eu estou olhando do mesmo jeito o trimestre,
eu ainda encontro, tá, um online apresentando o cenário de queda, tá? Do mesmo jeito anterior ali. E se a gente for pensar, para eu fechar aqui, já de uma maneira geral, olhar o 25, o que que nos chama atenção, tá? Nos chama atenção essa busca pela presencialidade, tá? Então a gente nota isso em diversos formatos de pesquisa ou de interação, seja com o aluno ou com a instituição, tá? Então essa queda de uma certa forma, e aí não adianta também a gente desprezar o grande volume da EAD, ele é muito notório em relação a esse processo, mas está de uma certa maneira fortalecendo o presencial e o semipresencial, isso é fato, tá? O que nos chama a atenção é que se eu tiver um cenário econômico, tá, mais difícil, isso empurra o aluno para uma escolha de custos, de menor custo, tá? Isso vai dar o tom da dinâmica do processo, porque eu vou ter que ter um comercial mais azeitado, claro, todos vão buscar uma percepção de valor, seja quem está comprando no EAD ou no presencial. Essa busca por qualidade é notória, mas de uma maneira geral, significa o quê? Será que fica uma nossa dúvida aqui? Em relação ao cenário de 25, quando a gente encontra o preço de presencial, mensalidade ali, já um pouco além daquela curvatura de ponto crítico, crescendo 1,6. Será que ele tende agora a oscilar, começar a oscilar, dar uma queda, se a gente vê um desafio de economia? Então, a preocupação ou a condição que a gente tem que olhar agora é esse momento aqui. A gente já captou ou já usou do volume provável durante o ano de 25, 45%, que é aquele volume que eu trouxe ali para vocês. Então, Tá. nos resta praticamente metade. Se eu comparar o 24, o segundo semestre de 24, não foi um semestre tão fácil também. Então, isso nos chama atenção para a gente se preparar para ter um cenário também um pouco mais elaborado no segmento de tempo para frente agora. Então, é uma ressalva nesse contexto. Tudo bem? Excelente. E o raciocínio também, que como você falou, não é mais só preço. Não. Aquele ciclo de só escolha por preço parece que ele está Foi. passando, porque você tem a liquidação das mensalidades continua, o que não quer dizer que quem está liquidando a mensalidade está crescendo, E tá? olha só, Vianney, para você ver Então, dois. esse é um fenômeno muito novo de comportamento da sociedade que pode estar olhando para o referencial de marca da percepção de qualidade que a sua instituição está passando para o mercado. Ou seja, fico alerta, não adianta mais fazer liquidação de mensalidade. E para a gente entender até um pouco, tem um outro, a gente chama de fato portador de futuro, né? Um outro evento que aconteceu durante a pesquisa de preço nossa desse ano, que foi, em 24, a gente encontrava ainda um player regional, um player nacional, fazendo ações específicas da venda do EAD com preços diferentes para o mesmo curso. Esse ano já não aconteceu isso. Voltou a padronizar. O mesmo preço era em várias regiões, em vários locais. Isso já chamou atenção. Então, isso mais é um ponto que chama atenção exatamente na sua fala. Preço, quando eu estou perguntando para o aluno do presencial, ou melhor, para o aluno da EAD, qual foi o motivo da escolha, o preço vem em terceiro lugar. Tá? Então, já não é o primeiro, como já foi um momento antes. E até para fechar aqui, a gente queria agora ouvir vocês. Quem está com a gente aqui, a gente deixa para vocês aqui, vou pedir para o Márcio soltar uma enquete. E eu gostaria de saber, nesses quatro possibilidades que a gente tem aqui como resposta na enquete para vocês, a gente não vai esgotar esse resultado. Faz a pergunta que eu leio as respostas. Vai lá, faz a Beleza. pergunta Então, que eu olha leio só, as a pergunta respostas. é o seguinte: como você está percebendo, ou como você projeta hoje, quando gestor, a captação da sua instituição para o segundo semestre de 2025? Qual é a sua percepção, gestor? Qual é a condição que você encontra no momento? Alternativa um, hein, galera? Falando do segundo semestre. Alternativa um, a EAD online terá menos demanda, semipresencial dentro da EAD e presencial com leve recuperação. Alternativa 2, todos os formatos enfrentarão dificuldades, mas o semipresencial tende a ser mais estável. Terceira alternativa, semipresencial crescerá, presencial manterá e EAD online seguirá em queda. E a última alternativa, cenário incerto, retração geral esperada. Muita gente temia essa retração já no primeiro Intec, por causa dessa bagunça econômica, macroeconômica até global. Mas a gente teve aí um crescimento real de 3%, né, Paulo? Nesse ciclo desse Intec foi 3%, né? O intake foi 5 e o ano 6. É O, 3. o intake, se eu pegar de novembro para cá, né? Se eu Isso. pegar novembro de Até março. 2024 a março de 2025
e comparar com novembro de 2023 até março de 2024, a gente teve um crescimento de 5%. Isso. Mas se eu pegar só o Trimestre. intake, o primeiro trimestre de 2025, a gente teve um crescimento de 3%. Para quem pensava que ia encolher, crescer 3%, está muito que bom. Tá? Agora vamos passar então a bola para o Valbio. A enquete continua no ar, tá, galera? Pode responder até o Isso. final, tá? Valbio, querido, para quem chegou agora e não pegou o começo da apresentação aqui, o Valbio Figueiredo é um founder e um dos sócios da Princípio, que é uma fintech especializada no mercado de educação superior, educação básica, educação de infoproduto. E eles trabalham com receita, garantia e apoio na gestão financeira completa. E eles têm um atendimento focado no comportamento do aluno, do usuário. Ele consegue ajudar a sua operação para saber se o seu aluno está insatisfeito. Antes de você entender isso, a princípio já te ajuda e te ajuda a calibrar o atendimento para o seu aluno, para ele não derivar, para ele não dispersar. Valber, querido, você tem exatamente 20 minutos para encantar o Brasil com a sua ciência. Perfeito, Vianney. Pois bem, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Compartilhar a tela, me sinalize, por favor, quando estiver na tela. Subiu? Estão vendo minha tela? Vianney, pode me retornar? Epa, tudo, tá no tudo ok, mudo, Valbio, tudo ok, Valbio. Tudo ok. Sim, então, tudo ok. Toca o terror. Perfeito, desculpa não te ouvir, tá? Vamos lá. Era impossível, que eu estava com o microfone fechado. Fechado? Realmente impossível. A gente ainda não conseguiu superar isso. É um problema. Vamos lá. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu trago um pouco dos números aqui da princípio, do que a gente já fez até hoje, para poder trazer um pouco mais de robustez na análise que nós fazemos, né? Então, a gente está falando de praticamente 700 parceiros envolvendo produtos de ensino superior e produto de infoprodutores, né? Que basicamente o nosso mercado aqui, o nosso negócio está dividido em metade, tá? Metade de infoprodutores, metade de ensino superior. E que a gente vai se debruçar apenas sobre o ensino superior. Vamos lá. Bom, e aí tem alguns indicadores, né, que nós olhamos, né, dentro do conjunto das instituições de ensino, que é o que eu vou mostrar um pouco a respeito, complementando um pouco o que o Paulo trouxe, né, muito mais profundo, né, a análise do handicap, né, mas a gente tem alguns indicadores que acho que é fundamental. Por quê? Porque o intuito final da princípio, né, e com os produtos que ela desenvolve, é sempre aumentar a receita da instituição de ensino, né? Não só a receita, né, aumentar o caixa, né, e o caixa livre, ou seja, aquilo que realmente agrega valor para a instituição de ensino. Até muito pelo nosso DNA, né, que é, né, ter passado por empresas de aquisições e fusões. Então, a gente olha o valuation e caixa livre é o que faz uma empresa ter um valuation cada vez melhor. Quanto maior o caixa livre que ela tem, melhor vai ser o valor que ela tem. Então, nós queremos, né, ajudar, né, as instituições a terem cada vez mais valor no mercado e, consequentemente, ajudar também os alunos, né, porque isso faz parte da estratégia, né, até me permite corrigir, né, acho que primeiro ajudar o aluno, né, se a gente ajuda o aluno, né, resolve a causa raiz dos problemas dele, que basicamente hoje a gente se debruça muito sobre a inadimplência, como que a gente resolve o problema da inadimplência, como o aluno consegue pagar em dia, consequentemente isso gera uma satisfação para a instituição de ensino, porque ele vai ter uma redução na evasão, por consequência disso, e mais dinheiro fica em caixa, né? Então, a gente olha um pouco da captação, e é importante aqui, eu fiz uma separação, que eu olhei só o número de CPF únicos que foram adicionados no período, tá? E separei novas parcerias, né? Porque senão a gente coloca novas parcerias no meio e cresce de uma forma errada ali, né? Não é o jeito certo de a gente olhar isso. E a inadimplência, a gente olha para o número de parcelas em aberto, tá? Qual que é a separação aqui que é importante para análise, né? Que quando a gente fala de volume financeiro, né, você pode criar um viés errado, né? Não que seja errado fazer isso, mas é importante olhar principalmente pelo número de CPFs que estão inadimplentes. Se eu coloco um aluno de medicina, se eu considero o valor do aluno numa mensalidade de medicina, ele vai trazer muito para cima uma mensalidade não paga, muito superior a uma mensalidade do curso de administração. Então, isso vai descalibrar um pouco. Então, para reduzir esse atrito, né,
a gente tirou isso, esse ruído, na verdade, a gente coloca só o número de parcelas em aberto. E por último, a evasão também, né, que a gente considerou aqui evasão sobre a captação. Por quê? Porque eu gosto de falar sempre do buraco, né? A gente faz captação e sai aluno, né? Então, frente à captação, quantos alunos foram embora, né, daquela captação? Então, eu vou mostrar um pouquinho a respeito disso, do que a gente monitora, né? E vamos lá. Então, primeiro, sobre a captação, né? Intake de 24 versus intake de 25. Aqui eu faço uma análise, a leitura aqui é um pouco contábil, tá? Porque ela é de baixo para cima, né? Eu olho sempre o último número, o mais importante para mim é aquele que está no presente agora, é o mais fresco que eu posso tomar uma ação, ele está em cima. Então, o histórico é de baixo para cima. Então, como que foi a entrada de 24 versus 25 dos nossos parceiros que estavam em 24 e também estão agora em 25. Então, separa todo mundo que entrou no meio do caminho e só aqueles lá. Então, a gente teve uma entrada em 24, em outubro, de 4% aproximadamente, e em outubro de 3%. Então, o que a gente vê aqui, que na primeira parte do intake, tá, de 24, ele foi superior a 25. Porém, isso se inverteu em dezembro, né? Então, em dezembro, a gente acaba vendo que tem uma diferença, né? Que acaba sendo maior, e aqui não está separado por presencial e AD, tá? Está todo mundo no bolo aqui. A gente acaba vendo que teve uma aceleração na captação, principalmente no mês de fevereiro, que teve a entrada. Aqui dá uma pequena diferença, muitas vezes, daquilo que o comercial de uma instituição olha, porque o nosso modelo de negócio, ele prevê, primeiro a instituição faz a captação, depois ele repassa para a gente poder fazer a gestão dos recebíveis. Então, eu acabo tendo um delay ali quando a gente fala de captação em si, tá? Deveria até, talvez, mudar o mês, né, que o aluno foi captado o aluno de fevereiro, que está chegando para mim em fevereiro, foi captado em janeiro, né? Então, é só para ficar claro essa informação, porque muitas vezes a gente olha o janeiro muito forte também, né? Então, essa é a característica que a gente acaba vendo aqui, de captação, que foi um pouco melhor realmente ali. E quando a gente consolida toda essa informação, esses clientes nossos que estavam nos dois períodos, ele teve uma captação do intake de 24 versus o intake de 25 de 6,7%. Tá? Então, ele captou em 25, 6,7%. Um pouquinho a mais aí do que o Paulo trouxe da base de clientes que eles têm no Handicap. Então, um pouquinho, mas está muito em linha, considero que está muito em linha do resultado do mercado ali. Ô, Valber, a gente pode falar, então, que o cliente princípio é turbo, tá? Porque ele está operando ligeiramente acima do que seria a margem média. Então, dá liga, né? Ser cliente princípio é dá liga, é uma energia. Da liga, com certeza, da liga, sim. E eu queria até fazer uma observação, porque, assim, sobre quando a gente analisa granularmente, é claro que eu não vou separar isso das instituições, sim, porque é um dado sensível, não vou mostrar as instituições, mas o que a gente observa, tá, é que quando tem uma bola dividida, que é empresas que fazem captação de presencial e EAD juntos, eles tendem a ter uma performance ok aqui com o mercado. Né? Quando a gente olha empresas separadas, tá? A gente ou seja, predominantemente ou 100% EAD e 100% presencial, a gente vê um resultado acima. Tá? Então, aquele que está nichado, focado, eles costumam ter um resultado até melhor, tá? Do que quem está misto. Então, e é natural, isso acontece, porque é difícil você priorizar aquele patinho feio, né? A empresa é muito presencial, ela tem o EAD, então ela não consegue colocar tanta força no EAD, né? E o oposto também acontece, quando o EAD é muito forte, isso não acontece. Então, dividir a bola talvez não seja uma boa estratégia. Mas parabéns para aqueles que estão separados ali, porque estão fazendo um excelente resultado, inclusive. Tá? Bom, e seguindo aqui agora, né? Vou tentar ser um pouco mais pragmático para não consumir tanto tempo, né? Aí a gente fala da inadimplência. E aí, antes de falar da inadimplência dos nossos clientes, é importante falar de como eles chegam para a gente, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês uma ilustração, tá? De como que o resultado tem aparecido para a gente. E aí já vou deixar também um convite aqui para o próximo, né? A próxima vez que a gente trazer essa pesquisa, Vianney e Paulo, para a gente já fazer um comparativo de como que estavam as instituições, todas elas, que entraram com a gente antes da Princípia e depois da Princípia, tá? Isso aqui é uma breve ilustração, tá? Foi tirada de um determinado cliente, mas eu quero fazer de forma geral.
O que acontece? A gente chega, normalmente, tem um mato um pouco mais alto na questão da inadimplência. E a gente começa a fazer um trabalho, então, ou seja, aqui peguei a instituição de cima, a gente começa a fazer um trabalho que vai reduzindo a inadimplência gradativamente. Então, a leitura aqui como que estava a inadimplência no mês zero, quando começou e depois de um tempo. Tá? E isso, como que ela se comporta? Essa safra, como que ela se comportou ao longo do tempo? Então, no mês zero, ela estava em torno de 35% e gradativamente ela foi reduzindo. No primeiro mês, uma queda mais brusca, mas até o sexto mês ela estacionou perto ali de 20%, 18% aproximadamente. Depois disso, né, depois de trabalho realizado, ou seja, um preventivo mais próximo do aluno, né, ele tendo mais possibilidades de pagamento, né, que seja a gente fazer um parcelamento para ele daquele primeiro mês, isso encaixa para a gente como adimplente, tá? E ele cai para 20%, ou seja, está de 35% para 20%. Então, é expressivamente uma boa redução no primeiro mês. Né? E gradativamente, isso reduz também no reflexo final. Então, o que eu estou falando é que o aluno, no final do semestre, a gente está saindo aqui em torno de 20% de alunos levantando a mão para negociar ou não, tá? Para um volume em torno de 12% aqui de alunos levantando a mão para negociar ou não. Esse reflexo, ele dá na evasão. Então, a gente acaba tendo um volume menor de evasão fazendo esse trabalho, que é um grande intuito do nosso produto, né, que é também reduzir a evasão, além de dar previsibilidade para a instituição de ensino na Ô, questão de Fábio, tentando te traduzir aqui, para mim mesmo aqui, né? Você está dizendo que vocês trabalham com uma instituição para chegar numa estabilização de resultado ao final de 6 meses. Ao final de um ano vai ter uma diferença também, mas talvez não seja tão grande, tá? exato, Mas que ao exato. final de 6 meses você sai de uma inadimplência de primeiro mês de 35% para a faixa de 20%, e ao final de 6 meses você cai de 19%, 20% para 12%. Isso dá uma Exatamente. diferença fantástica no caixa da empresa, da companhia, evidentemente, que ela É vai claro. ter que ela vai ter que se bancarizar menos para poder cobrir esse gap aí, né? E você tem uma consequência lateral, né? Como se fosse um efeito colateral positivo, que é quando você reduz a inadimplência geral da IES, você também aumenta a satisfação do aluno, porque ele está mais tranquilo para estudar, e você reduz a evasão. Eu te entendi corretamente? Entendeu perfeitamente. Ótima Beleza. síntese. Tá. Bom, dito isso, né, então eu vou trazer aqui, agora no próximo slide, né, o trabalho daquele cliente que já estava maduro, ou seja, na faixa inferior. Como que foi o resultado dele, ano versus ano. Perfeito? Vamos lá. Então, esse cliente que maduro, já está com a gente já há um bom tempo, né, um parceiro desde antes de 2024, como que foi o resultado dele do TRI, tá? Então, a gente vai olhar aqui para inadimplência presencial. Então, do mesmo formato, janeiro, a inadimplência em janeiro subiu um pouco, tá? Até expressivo, se a gente olha percentualmente, é quase o dobro. E por que isso aconteceu? O que a gente viu é muita prática de captação, tá? Onde o aluno tem uma baixa taxa de matrícula, ou um valor isento da primeira. Tá? Quando ele vem para a segunda, começa a ter que pagar, então a barreira de entrada, né, você acaba dando uma filtrada, barreira de entrada de valores, você acaba filtrando exatamente o perfil do aluno. Então a gente viu muita prática aqui no mês de janeiro de 2025, sendo desse tipo de prática que tenha levado a esse resultado. Tá? Depois, já fevereiro e março, nem tanto, tá? Mas sim, em março a gente vê ali uma redução da inadimplência, tá? E aqui porque a gente está chegando próximo já da finalização da captação, né? Bom, lembrando também, né, do mesmo modo que eu falei de captação, esse aluno que está chegando para a gente de janeiro também ele é aluno referente à captação, né? Então tem um mês aqui para vocês de defasagem, né? E falando do EAD, o EAD, do nosso lado, a gente acaba vendo uma captação mais contínua também ao longo dos meses, né? E, consequentemente, o comportamento não tem essa variação igual teve janeiro de presencial, né? Um mês muito alto. Você vê um comportamento em linha e uma redução em linha, né? De 24 para 25. Então, a gente vê que 24 em janeiro a gente tinha 23, caiu para 21. De 24 caiu para 21. Então, repare que em linha, né, a gente está também aqui, né, ambos próximos de 24, ambos próximos de 21. E aqui em março a gente tem uma redução um pouco mais expressiva, né, ainda continuava em linha, mas a gente conseguiu reduzir aqui a inadimplência desses parceiros um pouco mais do que o resto do ano anterior.
Perfeito. E de evasão, né? O que a gente tem de evasão referente à captação, tá? Isso, eu vou trazer o primeiro mês depois da captação, tá? Então, depois que o aluno entrou, quantos desses alunos foram embora, né? E esse número é o grande desafio, né? A gente tapar o buraco ali, né? Que é o aluno que está indo embora. Então, daqueles alunos que entraram em 2024, quantos deles de janeiro foram embora depois do primeiro mês, tá? De instituição? Então, 13% do aluno. Então, ele fez um trabalho, gastou dinheiro de captação, não é fácil colocar ele no funil. Ele entrou na instituição, um mês depois, ele acabou indo embora. Paulo, por favor. Óbvio, aqui a gente tem as duas modalidades, ou só presencial? Aqui as duas modalidades estão juntas, tá? Modalidades, ok. E aí depois, em 25, né, a gente teve uma evasão bem menor aqui, frente àqueles alunos que entraram, mas ainda assim, né, não comemoro, porque eu acho que a evasão é alta, tá? De 8,64% dos alunos que, um mês depois de captados, já foram embora. Então, a leitura aqui é exatamente essa, tá? Depois de ele captado, um mês depois, os alunos foram captados em fevereiro, um mês depois, quantos deles foram embora, tá? Então, em 24 foi 8,65 e em 25, 10,9. E aqui em março, né, a gente tem um pouco de aumento frente a 2024 dos alunos que evadiram na captação. Tá? Bom, e aí a gente analisa não só, né, o primeiro mês, que é o gráfico que eu apresento para vocês referente a essa informação do primeiro, mas eu analiso um cohorte dessa inadimplência, dessa evasão. Né? E nesse ponto é super importante, né, porque nos preocupa muito, né, ver que o esforço da captação ele tem sido cada vez mais desafiador, mais constante. A gente olha o cenário econômico também, né, a inflação corroendo o bolso dos alunos, e a instituição precisando reajustar os seus valores, né, para manter a sua operação. Né, isso não corrobora muito, né, com a disponibilidade do aluno, mas sim o aluno tem procurado cursos olhando um pouco mais de qualidade, né, e não só pela questão de preço, né. Isso é um reflexo que a gente vê de mercado, mas a gente vê ainda assim muito aluno indo embora. Então, eu falei lá de janeiro, quantos que foram embora aqui de 2025? 8,64. Mas um mês depois, isso já subiu para 17. E já no outro mês, 24. Então, assim, você tem uma evasão muito grande do aluno captado. Então, tem ficado pouco aluno na mesa. Então, assim, tem uma preocupação grande para a gente permanecer com esses alunos ali. Então, a gente tem debruçado cada vez mais no nosso trabalho para manter esse aluno dentro da instituição de ensino. Tá? E como resultado final, né, dos indicadores, a gente vê que a captação ela foi positiva, ela aumenta, já a inadimplência presencial ela aumentou 22%, né, e agora para 2025, então isso é um sinal de alerta, a gente precisa redobrar a atenção nessa questão de inadimplência, do presencial principalmente. A inadimplência do EAD ela foi consistente, então a gente conseguiu reduzir. Né? Lembrando também que do presencial, que teve um movimento que consolidado aqui de janeiro, fevereiro e março, né? Que é a prática de ter colocado o aluno isento da primeira mensalidade, né? Levou a um aumento de inadimplência, então isso pode estar corroborando muito aqui, tá? Para o cenário dos 22% negativo. E uma evasão aqui de consolidada, tá? No período também, de 4,7% ali de evasão. Então, esse buraco, né, precisa ser melhor tapado ali, chegar a zero. Isso sempre comparando período a período, tá? Então, ou seja, de 25 versus 24, a gente aumentou em 4,7 a evasão. A gente precisa trabalhar melhor essa questão da evasão, né? A gente precisa trabalhar mais essa questão. Bom, e aí, para finalizar, eu vou deixar a apresentação disponível para vocês, tá? Então, para quem quiser um relatório um pouco mais completo, para debruçar um pouco mais dessas informações, a gente fica disponível ali. Eu vou deixar a apresentação, tem o QR Code para que vocês possam fazer a leitura. E é isso, Vianney, da minha parte, né? Para a gente poder discutir, vou encerrar aqui e a gente poder falar mais a respeito. O que eu queria dizer para vocês, então, aqui, para você que está conectado com a gente aqui, você pode fazer a sua pergunta para o Valbio, você pode fazer a sua pergunta para o Paulo Press, nós vamos responder todas as perguntas, não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta, ok? Muito bacana, o Paulo Press deu uma visão estatística, tá? O Valbio deu uma visão mais focada no desempenho econômico financeiro e no comportamento do aluno, então você teve uma visão integrada, inédita. Eu acho que é tipo assim, não tinha essa rotina no Brasil,
de você analisar os dados em tempo real, né? Você analisava os dados em tempo posterior à divulgação do censo do MEC e você divulgava resultados econômicos e financeiros parcialmente a partir do relatório das listadas. Tirando isso, você não tinha uma fonte de referência com traqueamento em tempo real. Agora você tem na Roper o traqueamento estatístico e você tem, na princípio, o traqueamento do comportamento econômico financeiro do aluno, que reflete também na organização, e o reflexo disso na aderência do aluno. Então, você tem, na verdade, um novo radar no ensino superior. Tá? Essa soma de competências entre a Roper e a princípio, a gente cria um novo radar. E isso é muito bacana e a gente quer encontrar contigo a cada trimestre, trazendo os nossos dados, analisar também, convidar o pessoal das SAs para trazer os outros dados também e ir enriquecendo esse filtro de análise, porque mesmo quem é pequeno, quando vê o resultado da SA, pega um trend de mercado, tá? Então, eu queria agradecer assim demais assim o Valdo, essa parceria da Princípio, porque eu acho que isso enriquece o mercado e os números que você trouxe, os dados que você trouxe são um radar para todo mundo. Enquanto vocês fazem aí olhar as perguntas para responder, Paulo, vamos repetir as perguntas da enquete? Vamos sim. Márcio, você coloca a enquete para a gente poder repetir as perguntas aí, porque tem muita gente que chegou depois e não sabe que tem a enquete para responder. Márcio, consegue colocar na telinha para a gente a enquete aí? A princípio, quem entrou já visualizou a enquete também. Já? É, Ah, tá? então pode Não puxar o preciso. resultado já. Então já puxa o resultado, mas não mostra o resultado. Mostra o resultado depois dos comerciais da Roper e no começo de fazer as perguntas aqui. Deixa eu passar nossa programação da Roper aqui, que eu tenho uma retificação para fazer. Eu já vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só exportar para tela cheia agora aqui. Exibição tela cheia. Chegou para vocês aí. Essa bateria de webinars da Roper, você sabe, só é possível acontecer porque tem um conjunto de empresas que apoiam a Roper para levar essa comunicação até você. A Liceu é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil. Ela consegue colocar na palma da mão do aluno, na palma da mão do professor, na palma da mão do diretor, de toda a equipe técnico-administrativa, tudo que acontece na sua organização, desde inscrição, seleção, matrícula, nota, alocação de professor, lançamento, separação de alunos por ENAD, exportação para o censo, até o diploma digital. Conversa com o Fábio Cespe, ele é o diretor do Liceu, estava com um stand maravilhoso lá em São Paulo, na Bet Educar. O stand foi a minha casa, tá? E eles deram um show lá, mostrando o que eles estão fazendo, com novidades muito bacanas. Falar com o Fábio do CESP aí no chat, que ele vai te atender. Nós também temos o apoio da D2L, que deu um show agora também lá no Congresso da Educação, uma distância em Curitiba, um stand hiper frequentado, pessoas maravilhosas. O que é a D2L? A D2L ela é uma empresa que traz para o Brasil o que tem de mais contemporâneo em ferramenta de e-learning. A ferramenta da D2L, que é o Brightspace, ganhou o prêmio ano passado como LMS top do mundo, o AVA top do mundo. Está no Brasil, não é em dólar, é em real, e você vai entender a satisfação do aluno quando você migrar para essa ferramenta da D2L. Fala com a Luciana Rosário no chat aqui, que ela vai te atender. E tem o QR Code aqui também. A princípio, você já viu aqui o show que o Valdo deu, não preciso repetir o comercial da princípio, mas é só para dizer que o contato mesmo da princípio é com o Diogo Fonseca. O Diogo Fonseca está aqui no chat e a princípio não só patrocina o webinar, como traz a cada trimestre esses resultados consolidados que são um radar, que são um farol em tempo real para você. Mas fala com o Diogo Fonseca, está o QR Code aqui e o contato dele está no chat aqui também. Também está o contato do Marco Aurélio. Marco Aurélio é a nossa frente de contato Ficou Fácil, que é o melhor crédito estudantil que você tem no Brasil hoje, porque é tudo digital, não tem papel para cá, não tem papel para lá, pode fracionar em até 4 fiadores, tudo digitalizado, para você colocar no seu intake um aluno que não tem capacidade plena de pagamento, mas ele pode fazer na amortizações e você vai fazer isso em parceria com a Ficou Fácil. E semana que vem, o MEC prometeu para amanhã o novo decreto da EAD, prometeu assinar amanhã às 15 horas no Palácio do Planalto, lá, assinatura, e aí nós vamos trabalhar na semana que vem o que muda no dia a dia da sua operação de educação à distância do presencial. 3 pessoas que entendem tudo de EAD no Brasil vão trabalhar com você. A Dinamara Machado, que é a diretora da Uninter lá em Curitiba, o Evandro Ribeiro,
que é gerente da rede claretiano de ensino superior, e a Jucimara Rueza, que é nossa colega consultora Roper. Eles vão trabalhar com você tudo que vai ter mudado e o que você precisa fazer para poder cumprir a regulamentação e ter sucesso na operação. A Roper tem nova direção comercial, é o Samuel Tracy, que é um colega há 30 anos, já trabalhou na Positivo, teve empresa própria, tem experiência na IAD, é uma pessoa assim completa dentro do ensino superior para poder se reunir com você, entender a sua dor e dizer como que a Roper pode te ajudar a chegar numa solução satisfatória de retificação, de criação ou de expansão. O Samuel te atende pelo celular, que 41 é o código de Curitiba, 99605-4062, 99605-4062 do Samuel. Esse slide aqui, ele tem um erro de informação. Na verdade, o Gestão Sistêmica começa em junho, tá? Então, é na segunda semana de junho e não em maio. Você pode fazer a sua inscrição agora. O Gestão Sistêmica é muito pé quente. Todo mundo que foi meu aluno Gestão Sistêmica há 10 anos, hoje é reitor, ou mantenedor, ou pró-reitor. Então, é muito bacana você fazer o Gestão Sistêmica para você subir na sua carreira. A Roper, você sabe, tem uma linha completa de inteligência de mercado. O Paulo Pressi é o responsável por essa área, junto com a Karen Salva. Tem diagnóstico, tem correção, tem precificação, tem análise de região, tem análise nacional, tem diagnóstico mercadológico. Você fala com a Roper que ela vai te ajudar, uma inteligência de mercado para você não dar o tiro errado. E eu fico por aqui nessa apresentação. Paulo Pressi, vamos dar o resultado da enquete ou vamos para as perguntas? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quando você... Vamos pegar a enquete primeiro, pode ser, Bianec? Depois já faz Pode, vai lá. pergunta. Márcio, puxa a enquete aí para a telinha. Aqui. Olha aí, galera, olha o resultado. A pergunta do Paulo Pressi foi: como você projeta a captação da sua IES no segundo semestre agora de 2025? Quem ganhou aqui, na verdade, teve um empate aqui, né? A gente tem um empate entre as duas primeiras aqui, tá? A primeira categoria, EAD Online, terá um crescimento menor, já está tendo, tá? Semipresencial e presencial teriam um desempenho satisfatório, como tiveram agora. Na verdade, os nossos 3% de crescimento vieram do semipresencial e do presencial, 31%. Em segundo lugar, todos os formatos terão dificuldade, e o semipresencial teria uma estabilidade, tá? Então, muito próximas aí também no empate aí. Depois, semipresencial crescerá. Presencial manterá e EAD online continuar na sua tendência de queda. Esse fenômeno do EAD online está em tendência de queda, ele é um paradoxo, porque é a mensalidade mais barata. Então, isso mostra que o aluno não está só mais precificando, o aluno está buscando qualidade. Tá? Isso é muito bacana de ter esse diagnóstico aqui. E depois, cenário incerto, 21%. Paulo, comenta aí para gente. Eu acho que, de uma maneira geral, é o que nós estávamos percebendo mesmo. Assim, é um empate, né? Mais de 60% praticamente, vendo uma certa dificuldade no geral do ano, uma tendência de queda para o online e uma busca de novo, um aquecimento para uma presencialidade, mas com a necessidade de ter mais força, né? Acho que tem uma questão que o Aldo trouxe aqui para a gente, né? Você, quando vai buscar essa captação, tem que tomar esse cuidado de como não é só captar em si, né? É um erro que se faz muitas vezes, você captar o aluno errado, por exemplo, em relação ao seu posicionamento. Então, não vale tudo mais na captação. Eu acho que aqui a gente percebe isso também. Não vale tudo mais, não. Tem que tomar cuidado. Excelente, muito bacana. Então, vamos para as perguntas. Pode compartilhar a pesquisa, Márcio, por gentileza, pode tirar a pesquisa da telinha. Tá. Como o Paulo acabou de falar, Valdo, o que você selecionou para responder aí nas perguntas? Das perguntas, deixa eu ver onde eu encontro. Desculpa, mas eu acabei não vendo as perguntas aqui. Está no Q e A, nas perguntas ali embaixo. Então, o Paulo, que já viu, responde a primeira, depois o Valdo responde. Tá. Paulo. Então, vamos lá. O Renato traz para a gente aqui, Renato Afonso. O que vocês acham que está definindo a decisão do público? Qualidade ou precificação? Presencial versus EAD. Então, acho que a gente acabou falando agora há pouco um pouco sobre isso, né? Não é só preço, não é só isso também. A gente tem, e muitas vezes o próprio aluno, você ouvindo o aluno do online, ele vem muitas vezes buscando qualidade, sim. É uma equipe que vai achar que ele não vem buscando qualidade. Não é porque é mais barato, ele não quer qualidade, mas preço já não é o principal referencial que faz a venda acontecer, de uma maneira geral, tá? Ela tem peso, mas não é o essencial. Fala mais uma aqui, enquanto o Valdo vai vendo lá. Bom, mais uma para o Paulo e depois o Valdo. Mais uma para o Paulo. Vou pegar aqui do... Pode falar, pode então.
Do Oscar Hipólito aqui, mandou, né? É uma observação, talvez, né? Por Ó, exemplo, sobre a questão da evasão, né, em relação ao total de ingressos. Né, sim, né, quando a gente fala de evasão, a gente está sempre olhando, né, para entradas, né, e depois em relação à saída, né? Então, qual é essa relação aí? Literalmente, né? Quando a gente olhar para um balde furado, né? A gente tem que olhar o quanto que entrou e depois a saída para entender se o nível subiu ou diminuiu. É bem isso que a gente traz aqui no nosso ó, o histórico. Valber é muito jovem e não tem culpa de não conhecer o professor Oscar Hipólito. O Oscar Hipólito é uma entidade paulistana, tá? Ele é uma entidade na gestão educacional de São Paulo. Ele publica artigos regularmente nos grandes jornais do país e ele Legal. tem uma leitura de longo prazo. Então, você receber uma pergunta do Oscar Hipólito é uma honra, Valber. Então, você teve a Bom, honra e a oportunidade de responder a uma das pessoas mais relevantes, tá? Sênior do nosso mercado de educação superior. Foi reitor, foi pró-reitor, foi tudo que muito você possa obrigado, imaginar. Oscar. Então, é uma honra ter uma pergunta aqui do professor Oscar Hipólito. Paulo, querido, para você agora mais uma. Vamos lá, do Luiz Júnior, ele traz aqui na pergunta, você vem falando dessa tendência de inversão há alguns meses, já vem mesmo mencionando isso. Acredito que a regulamentação da EAD, esse cenário ficará ainda mais evidente. Já está se referindo aqui, né? Devemos ter uma mudança no preço do EAD. Sim, o que é bem provável que nesse contexto um novo marco impactando as licenciaturas de uma maneira geral, que já mexe nessa ordem com relação a algum tipo de ajuste da operação, deixa mais caro. Deixando mais caro, eu tenho menos demanda, tenho menos volume. De alguma maneira, já falando só de licenciatura, se isso vai realmente pegar dentro da área de saúde e engenharias, onde tem um ticket médio maior, isso de novo pode ficar um pouco mais impactado aí a demanda, tá? Nós vamos trabalhar isso na semana que vem com um webinar sobre o novo marco regulatório, evidente, uma vez confirmada a assinatura pelo presidente da República. Chegou uma pergunta aqui, ó, do José Ricardo aqui, chegou aqui no chat aqui, ó, ele colocando aqui, ó, a utilização dos 40% de EAD no presencial não confunde o mercado com o SEMI? Realmente, mas no MEC você registra o curso presencial ou registra o curso EAD. Você não tem no MEC a categoria semipresencial. A Roper trabalha com isso porque ela faz uma pesquisa de fundo no portfólio das IES. Mas no MEC você não tem essa classificação. Paulo, quer comentar essa pergunta que chegou aí? Não, Depois vamos para mais uma do Valdo. legal. Acho que o que é interessante é observar que, apesar do MEC estar atrasado nesse contexto, o mercado já está dando essa resposta há muito tempo. Então, eu tenho ali a possibilidade, a gente já encontra instituições de ensino deixando de fazer uma oferta semipresencial dentro do EAD e fazendo um ajuste muito bem feito, com uma inteligência de matrizes ali, do presencial, com 3 dias e tudo, fazendo uma venda de um produto que ela não fala se é presencial ou EAD, ela fala, vem comprar o produto. Entendeu? Então, isso é uma questão de maestria na oferta e entender o que o público está trazendo. Então, isso pode parecer confuso quando você fica jogando muito na regra do MEC ainda, mas tem gente que está conseguindo se isentar desse contexto e ter resultado. Paulo, meu querido, última pergunta para você responder. Faz uma meta-síntese, que é a sua última resposta. Beleza, vamos lá, Marcos. Roberto, essa mudança de comportamento tem a ver com o fim da pandemia? 2 anos depois, os candidatos perceberam que precisa ter mais um contato humano na trajetória acadêmica. Eu acho que, para falando de presencial, né, sim, né, a gente tem visto isso, inclusive, pelas empresas também, né, muitas empresas já adotando cada vez mais a presencialidade, né, porque a interação humana, ela vem complementar, né, com um dado acadêmico que ele está vendo online, né, é super importante isso, né, eu, particularmente, no início, né, do processo de home office, adorei, achei uma maravilha isso. Mas hoje ficou palavra, mas eu estou de saco cheio mesmo de ficar cada vez online, online, online. Ir para os eventos presenciais, né, ter contato, ter interações. Isso acontece, eu acho que a maioria. Então é natural que as pessoas acharam divertido. Nossa, aqui a gente teve um ganho de qualidade, né? Mas depois disso, não. Acho que agora ter a interação, a troca enriquece muito. Né? Até para conseguir uns casamentos, umas namoradas, é importante também. Né? E eu tenho uma definição muito bacana. Esses dias eu vi uma empresa, uma grande empresa mundial, falou assim, galera, quem quiser continuar trabalhando no home office, pode continuar em outra empresa. Né? Oh, Tá bom. Gostou do home office, você pode continuar em outra empresa.
tá? Então você tem até o final do mês para escolher se você quer continuar no home office ou se você quer continuar na empresa. Você pode fazer Dani, essa se opção. me permite, eu vou até É, fazer um gancho com a questão anterior que o Paulo respondeu, né? Porque o que a gente observa, muitas vezes, né, é uma adaptação do mercado, uma acomodação, né? Você vê modelos, aulas ao vivo, online, né? Pô, o carro tem que estar ao vivo. Não, a vantagem dele é poder assistir outra hora, né? Não é só o deslocamento, né? E aí você tem o semipresencial, o aluno agora preferindo. Então, você vê uma acomodação do mercado ainda nesse tipo de modelo. Então, a gente ainda está vivendo essa acomodação. As oscilações, né, vão ocorrendo no início, mas depois isso tende a ficar uma atenuação tão baixa que vira quase que uma linha reta. Daqui a pouco a gente vai ver uma Eu acho acomodação que maior. a gente vai ter que observar que o caminho do meio deve ser algo interessante a ser olhado. Nem tanto é. lá, nem tanto cá, o caminho do meio, né? Exato. A gente O está Valb achando deve, essa média, né? o Valb deve ser engenheiro ou matemático, porque ele fez uma senoide e ele foi encolhendo a amplitude, Ele né? foi para o caminho do meio? Ele É começou com isso, né? uma oscilação e depois ele foi encolhendo a amplitude, né, até chegar numa amplitude menor ali, parecia uma linha de Tá gráfico bom de na leitura sombra. É gráfica, quase o né? que a gente está falando que vai acontecer com 2025. Começou É, com amplitude, é, oscilação e tende ao centro. tua formação é na área de matemática ou na área de engenharia? Se bem que engenharia é metade de matemática. Tua Eu sou formação, Val. engenheiro. É Você é engenheiro, engenheiro. não, é engenheiro. Exatamente. A hora que você mexeu assim e fez a senoide ali, foi esse cara é engenheiro. Isso é bem dedo de engenheiro ali. Galera, eu queria assim agradecer demais. Márcio, quantas inscrições deu? Batemos 450 ou raspamos na trave? Enquanto o Márcio faz a conta pra gente ali, eu queria agradecer a você que chegou aqui antes das 4, ficou antes das 3, ficou com a gente aqui, fez pergunta, participou, anotou, tá? Eu Respondeu a nem sei, enquete. Respondeu a respondeu enquete. enquete. Ajudou E bastante, assim, legal. a maior jornalista econômica do Brasil, do ensino superior, acompanhou esse webinar. Tá? Eu não vou falar o nome dela aqui por uma questão de indiscrição, mas ela estava presente aqui e acompanhando o webinar. Tá? Então, assim, vocês foram assistidos pelos principais mantenedores, pelas principais instituições, pelos principais jornalistas, né? E por 400 colegas de faculdades, universidades, centro universitário no Brasil inteiro. 460. 460, Que muito legal. bacana, né? Isso é incrível, é muito incrível mesmo assim. Eu posso, assim, como é que eu agradeço, né? Primeiro ao Paulo Press, que tem a gestão de uma equipe talentosíssima, a principal equipe de estudo de mercado do Brasil é dirigida pelo Paulo e pela Karen. Então, eu queria agradecer muito essa equipe e agradecer enormemente a parceria da Princípio, porque vocês estão compartilhando com o mercado de maneira consolidada, sem vazar os clientes, o que é o trend. E isso é fantástico, isso ajuda todo mundo, ajuda não só o cliente da Princípio, mas ajuda todo o Brasil a poder se planejar. Eu trabalho muito o raciocínio da co-competition, né? Se todos os competidores ganham, todos ganham, e o mercado cresce com isso. Então, essa é a filosofia da roupa, e eu queria pedir agora aqui um sorriso de vocês dois aqui, 3, 2, 1, para capturar aqui. Aí, bacana. Nossa, eu nem vou precisar botar no chat GPT, gente. No Soren já está bonito aqui. Vocês já ficaram bonitos de origem. Não preciso nem pedir para o chat GPT arrumar vocês aqui. Vocês já saíram bonitos, tá? Dia das Mães já passou, senão você podia mandar. Mamãe, olha eu aqui, ó, tô bonito lá no webinar lá da Roper ali. Vamos abrir um espaço aqui então para 30 segundinhos de cada um para dar um tchau aqui. São 4h15 da tarde, hora da gente seguir a vida. Vamos lá. Paulo, vamos deixar o nosso convidado por último. Você Claro. fala, Paulo, primeiro. Quem fala? Eu? Vai lá. Gente, olha, agradecer a oportunidade, falar sobre educação sempre é muito bom, e falar mesmo em contexto turbulento ou não é melhor ainda, porque a gente traz a possibilidade de nivelar informação, de trazer algumas considerações gerais. Então, esperamos daqui a alguns meses voltarmos com mais informações para trazer essa consolidação do que a gente está tentando observar, se ela acontece ou não acontece, mas o importante é acompanha, não deixa para depois, né? Eu acho que o importante é isso. Ferramentas a gente tem hoje, o mercado mudou, se transformou, hoje a gente tem muito mais insumos. Vamos aproveitar. Bora lá. Fábio, querido, seu tchau para a galera aí. Bom, eu já falei isso várias vezes, mas eu não canso de repetir, né, a transformação que eu tive pela educação, né? Então, sou muito grato ao mercado por isso, né? Saí um pouco dele pós-formado, mas depois retornando, tive a oportunidade de retornar para o mercado de educação e eu tenho como missão, né, contribuir com o mercado assim como ele contribuiu comigo, né? Então, a mensagem final aqui muito obrigado a todos vocês por isso e me deixe, né, trabalhar um pouco mais, né? Fica o convite, né, para que eu possa ir em algumas instituições de ensino, né? Todas aquelas que me convidaram, eu faço questão de ir presencialmente.
né, fazer um trabalho em conjunto e mostrar como que a gente pode somar, né, nesse dia a dia com vocês. Aí. Muito Excelente, obrigado muito também, bacana. Juliana. Excelente, muito bacana. E o Valbio tem 3 identidades. Ele é Walbio, ele é Valbio ou ele é Fálbio. Né? Então ele tem 3 identidades com um nome só. Né? Muito bacana. Ficamos por aqui, galera. Semana que vem, então, educação à distância. O bicho vai pegar. Beijo, ficamos por aqui. Abraço, Tchau. até mais. Obrigado a todos.